Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema A Tristeza segundo Deus. Quero ler com os irmãos um texto que está ali em 2 Coríntios, na verdade é um versículo que eu quero ler com os irmãos hoje. 2 Coríntios capítulo 7, o versículo 10, está escrito assim: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Amados, esse contexto aqui é quando o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. Eles já haviam recebido uma carta do apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo havia sido bem enérgico, bem duro, bem enfático com eles. E aqui nesse capítulo, o apóstolo Paulo diz assim que de início ele ficou assim pensativo. Por quê? Porque a carta dele causou tristeza aos irmãos de Corinto. Mas quando ele percebeu que foi uma tristeza segundo Deus, aí ele se alegrou. De início ele tinha até se arrependido e pensado, puxa, será que eu deveria ter escrito aquela carta daquela forma? E aí quando ele viu que aquela carta, aquelas escrituras, aquelas palavras que foram palavras de disciplina, palavras de correção, elas geraram a tristeza segundo Deus, não a tristeza segundo o mundo, mas a tristeza segundo Deus. Aí ele não se arrependeu mais, por quê? Porque ele percebeu que era necessário aqueles irmãos serem confrontados, ser corrigidos, serem disciplinados, para que eles pudessem mudar de atitude, para que eles pudessem mudar a forma de ver as coisas, de pensar, de reagir, de lidar com as circunstâncias. E nesse contexto vem esse versículo que a palavra nos diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo: a tristeza segundo Deus, ela não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Já a tristeza segundo o mundo, ela vai produzir somente a morte. Amados, quantas e quantas vezes nós somos corrigidos, seja pela palavra de Deus, seja por alguém que caminha conosco e inspirado por Deus vem e nos dá uma palavra de correção, seja para quem é casado pelo cônjuge, pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela irmã, pelo irmão em Cristo. Quantas e quantas vezes nós somos corrigidos, seja diretamente pela palavra de Deus ou Deus usando a vida de outras pessoas para nos corrigir, para falar em palavras que precisam ser ditas para nós, porque em alguma área da nossa vida, em alguma forma da nossa vida, nós não estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, não estamos vivendo de acordo com a verdade de Deus, e aí precisamos desse puxão de orelha. E quando essa tristeza, quando nós recebemos essa correção, amados, a tristeza produzida em nós, quando ela é a tristeza segundo Deus, ela produz um arrependimento que leva à salvação. Ou seja, ela produz uma mudança. Arrependimento é metanoia, mudança de mente, mudança de postura, mudança de pensamento, mudança de atitude. Quando nós nos entristecemos, não segundo o mundo, mas segundo Deus, compreendendo que estamos sendo disciplinados por Deus, não simplesmente por pessoas, mas por Deus. Quando entendemos isso e recebemos a correção, essa tristeza segundo Deus produzirá em nós uma mudança na nossa forma de pensar, na nossa forma de ver as coisas, produzirá uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, e isso nos levará sempre para o caminho da salvação. Mas quando nós não aceitamos a correção de Deus para nós e ficamos apenas tristes como sendo um remorso, algo que nós nos entristecemos, não porque nos entristecemos de fato por não estarmos manifestando a vida de Cristo, mas nos entristecemos porque talvez fizemos alguma coisa errada e a nossa imagem então ficou ali
corrompida para algumas pessoas, nos entristecemos porque perdemos algum tipo de benefício com aquilo que fizemos. Esse tipo de tristeza, segundo o mundo, que é só um remorso, mas não é a tristeza produzida por Deus, esse tipo de tristeza, a Bíblia fala que só produz morte. A tristeza, segundo o mundo, produz morte. Mas o que é a tristeza segundo o mundo? É aquela tristeza que é apenas uma tristeza de aparência. Não é uma tristeza produzida por Deus no sentido de eu me entristeço porque não estou manifestando a vida de Cristo, porque estou falhando em de fato ter a minha comunhão com Deus para revelar a vida dele. Não é aquela tristeza que é porque perdeu a aprovação de algumas pessoas, perdeu o benefício que recebia, ou então é aquela tristeza pautada apenas na culpa e na condenação. A tristeza que gera culpa e condenação é uma tristeza que está fundamentada no esforço próprio. Quando nós olhamos para nós e nos entristecemos, seja com alguma atitude, seja com algum comportamento, seja com algo que fizemos e aquilo gera em nós uma tristeza, quando é a tristeza que vem segundo Deus, produzida por Deus, ela vai gerar mudança, sempre, sempre, sempre. Não nos deixará debaixo da condenação, não nos deixará debaixo da culpa, não nos deixará para sempre tristes, não. A Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 12, fala que quando nós somos disciplinados por Deus, ou seja, corrigidos, no momento nós não ficamos alegres, pelo contrário, nós ficamos tristes, e aquela tristeza, quando ela vem, a tristeza produzida por Deus, lá na frente vai gerar um fruto de justiça e de paz, por todos aqueles que se permitem ser exercitados pela correção de Deus, pela disciplina de Deus. É o que aconteceu com a igreja aqui de Corinto nessa circunstância, porque o apóstolo Paulo disse assim: vejam ali no versículo 11, vejam o que esta tristeza segundo Deus produziu em vocês, que dedicação, que desculpas, que temor, ou seja, algo que produziu. Foi uma tristeza que produziu algo bom, produziu uma mudança de vida naquelas pessoas, produziu uma mudança de comportamento, de atitude naquelas pessoas. Não produziu simplesmente remorso, não produziu simplesmente culpa ou condenação, não, mas produziu vida, produziu mudança, algo que leva sempre para o caminho da salvação. Amados, essa é a genuína tristeza e nós precisamos experimentar essa tristeza. Não existe uma vida de crescimento e amadurecimento em Deus sem passarmos por esses momentos em que olhamos para nós, olhamos para algumas circunstâncias e nos entristecemos. Não nos entristecemos para ficar ali nos culpando, remoendo a dor, nos sentindo culpados, não. Nos sentimos tristes porque sabemos que Cristo vive em nós, que pela capacidade de Cristo, pelo poder de Cristo, nós podemos agir diferente. E aí, amados, quando nós sentimos essa tristeza, quando somos exercitados por esse tipo de tristeza, quando deixamos mesmo Deus agir em nós, enquanto estamos ali tristes, nós vamos sendo o quê? Moldados e mudados por Deus. É por isso que a palavra fala que a tristeza segundo Deus, ela não produz remorso, mas ela produz um arrependimento que leva à salvação. Ou seja, ela produz uma mudança de vida. Amados, que eu e você, nós possamos nos render a esses momentos. Tem pessoas que elas querem impedir que esses momentos de tristeza na sua vida aconteçam. Não, é necessário nós deixarmos acontecer. Você já passou por aquele momento, aquela experiência em que você passa uma temporada da tua vida um pouco distante de Deus, um pouco vivendo só do seu jeito, da sua maneira, correndo atrás de todas as coisas, e de repente você ouve uma palavra, de repente você ouve algo que aquilo
entra no mais profundo do teu coração e você recebe aquela palavra de correção de Deus e você sabe que você precisa mudar, que você precisa voltar a ter aquela comunhão íntima com o Senhor, e aí gera aquela tristeza no teu coração. Mas quando gerar aquela tristeza, permita-se vivenciar essa tristeza. Não permita que a culpa e a condenação tomem conta do seu coração. Por quê? Porque essa não é a tristeza segundo Deus. Essa é o remorso. E o remorso, ele é algo do mundo. As pessoas que confiam em si mesmas ou aquelas que querem viver de aparência são as que sentem remorso. Mas a tristeza genuína é aquela que nós reconhecemos: ah, Senhor, como eu dependo de Ti, como eu preciso de Ti. Estou nesse momento triste por avaliar a minha vida e perceber que eu estava longe do Senhor, que eu estava vivendo algo que não era para viver, que eu estava fazendo algo que não era para fazer, ou que eu simplesmente estava vivendo a minha vida negligenciando a minha comunhão contigo. Eu simplesmente estava deixando todas as tarefas do dia a dia me envolverem de tal forma que eu não tinha mais tempo contigo, e aí de repente vem aquela tristeza. Permita-se ser ministrado por Deus no meio dessa tristeza. Por quê? Porque a tristeza, segundo Deus, ela vai produzir arrependimento. Sabe, amados, quando nós só sentimos remorso, nós fazemos algo, falamos algo, ou simplesmente, como eu mencionei, às vezes nós estamos ali na correria do dia a dia e percebemos que a nossa comunhão com Deus não é mais a mesma. Nós estamos falhando nisso, estamos sendo negligentes nisso, e aí de repente a gente fica: puxa vida, por que eu tô me deixando desgastar por tantas coisas e não tenho a minha comunhão com Deus? Por que eu não volto? E aí, quando a gente pensa nisso, se a gente deixar a carne governar o nosso sentimento, as nossas emoções, a gente vai começar a se culpar, a se condenar, a se encher, se auto-oprimir. Não, essa não é a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus é aquela reflexão que a gente faz, aquele momento em que a gente tem que cai a ficha, em que somos corrigidos de alguma forma por Deus, e aí a ficha cai e a gente para e pensa: eu estava agindo de uma forma errada, equivocada. Ah, Senhor, me ajuda a mudar. Eu quero voltar a ter a comunhão que eu tinha contigo, ou eu quero deixar de pensar assim ou de agir assim. Me ajuda, Senhor. Essa tristeza, ela sempre nos levará para uma mudança, para o caminho da salvação, da retidão, da justiça. Ah, amados, eu quero encorajar você a se permitir ser corrigido por Deus, ser disciplinado por Deus, sentir a tristeza que vem na hora da disciplina, porque ninguém fica feliz quando está sendo corrigido por Deus. Pode sentir, deixa essa tristeza invadir o teu coração, permita isso, mas não permita nunca que a culpa e a condenação dominem você, ou que o remorso venha simplesmente porque talvez a tristeza que você tem não é a tristeza segundo Deus, como eu já mencionei, mas é algo que vai prejudicar você perante as pessoas e aí você está se sentindo envergonhado por isso. Não, isso é remorso, isso não é tristeza. Sabe aquelas coisas que muitas pessoas enfrentam, que elas fazem de errado e aí quando elas são descobertas, elas ficam tristes? Mas só quando elas são descobertas, aí vem aquela tristeza que só gera um remorso. Na verdade, não é a tristeza segundo Deus. Ela só tá com remorso por ter feito algo e ter sido descoberta. Não, essa não é a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus é aquela que nós estamos fazendo, pode ser algo, né? Vou colocar aqui entre aspas, né? Literalmente errado, um pecado, ou pode ser simplesmente uma negligência na nossa vida cristã, na nossa comunhão com Deus. Estamos ali envoltos em muitas tarefas, e estamos negligenciando a nossa comunhão com Deus, e aí de repente vem aquela correção. E aí nós somos o quê? Ficamos entristecidos, não porque tivemos remorso porque fomos descobertos, não porque estamos vivendo de aparência, não porque vamos ficar ali envoltos na culpa, na condenação, não. Recebemos aquela tristeza porque olhamos para nós e percebemos:
poxa vida, eu não queria ter vivido isso, eu não queria ter agido assim, eu não queria ter negligenciado a minha comunhão com o Senhor, eu não queria ter feito, eu não queria ter agido dessa forma, ter tido essa atitude ou ter falado essas palavras, eu não queria. E aí aquilo vem, e quando nós deixamos a tristeza segundo Deus, ela nos moldar, sempre haverá mudança, sempre haverá arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude, arrependimento é mudança na forma de pensar. Amados, que eu e você aceitemos a correção de Deus, seja por meio da palavra, seja enquanto ouvimos uma pregação, um devocional, seja nos nossos relacionamentos. Às vezes Deus usa pessoas para nos falar algumas coisas e aquelas palavras vêm muitas vezes, nós sentimos como uma flecha adentrando o nosso coração, mas é necessário para a nossa disciplina, para a nossa correção, para o nosso amadurecimento. É necessário, e Deus usa pessoas para nos confrontar, Deus usa pessoas para falar palavras de correção para nós, e nós precisamos o quê? Receber toda essa correção. No momento vai ser triste, vamos nos entristecer, vamos ficar um pouco chateados, aborrecidos, mas se nós permitirmos que Deus trabalhe em nós nessa tristeza, que Deus produza o que Ele quer produzir em nós através dessa tristeza, haverá sempre o caminho da salvação, haverá sempre mudança, haverá sempre o fruto de justiça e de paz. Amados, que eu e você, nós aprendamos a viver os momentos de disciplina e de correção do Senhor e que nós não queiramos impedir esses momentos. São momentos de tristeza. Não adianta a gente dizer que é o momento que a gente está feliz quando a gente está sendo corrigido por Deus. Não é. Amados, Deus corrige, porque a palavra fala lá em Hebreus, no capítulo 12, depois você pode ler com atenção, que Deus ele nos corrige, ele nos disciplina, porque o desejo dele é que nós sejamos participantes da sua santidade. Deus deseja que nós de fato manifestemos a vida de Cristo. Por quê? Porque nós somos um com ele. Nós somos filhos de Deus. A nossa correção é sempre para o nosso bem. Por quê? Porque ao nos tornarmos participantes da santidade de Deus, ao nos tornarmos instrumentos que manifestam e que revelam a vida de Deus, nós vamos desfrutar dessa paz, dessa alegria, desse descanso. Amados, que eu e você, nós nos rendamos a esse modelo de vida, a esse estilo de vida. Não tente impedir as correções de Deus na sua vida e não tente impedir os momentos em que você está triste. Deixa a tristeza segundo Deus. Deixar bem claro aqui, a tristeza segundo Deus, não segundo o mundo. A tristeza segundo Deus, deixa ela agir em você, porque ela vai produzir arrependimento que leva sempre à salvação. Que eu e você possamos viver assim em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento, Pai. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, nos ajuda a deixarmos mesmo que o Senhor nos molde enquanto somos corrigidos, disciplinados, enquanto passamos por esses momentos que são de tristeza, porque quando somos corrigidos pelo Senhor, quando recebemos uma palavra de confronto, quando recebemos algo vindo muitas vezes do teu próprio espírito dentro de nós, nos confrontando, nos corrigindo, não é momento de alegria, é momento em que nos entristecemos. Mas, Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos, nós tenhamos esse coração rendido ao Senhor e entendamos que é necessário nós passarmos por esses momentos na nossa caminhada. Esses momentos, eles nos levam a um amadurecimento. Como diz a tua palavra, a tristeza, segundo o Senhor, ela produz um arrependimento que leva à salvação. E nós precisamos desses momentos, dessas tristezas que o Senhor mesmo produz no nosso coração, momentos em que nós olhamos para a nossa vida e pensamos e analisamos e refletimos: eu estava agindo errado, eu preciso voltar para o caminho certo, eu preciso voltar para a atitude certa, eu preciso voltar para a minha comunhão com o Senhor.
Ah, Pai, esses momentos são necessários para o nosso crescimento. E eu oro para que o Senhor nos ajude, a mim e aos meus irmãos, a passarmos por esses momentos com fé, com confiança no Senhor, sabendo que é o Senhor quem está trabalhando em nós, sabendo que é o Senhor quem está nos moldando, agindo em nós, trabalhando em nós, Pai. Nos ajuda nesse processo, Pai, nos ajuda nessa caminhada, nos fortalece, nos capacita, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.